Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós. Estamos aqui iniciando mais um sábado de reflexão das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós desejamos um bom dia para todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando na parte da manhã, mas também desejamos uma boa tarde, uma boa noite para todos aqueles irmãos que partilham desse momento em outros instantes ao longo do dia. Olha, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos pela paz de Jesus. Este é um momento que Cristo nos convida a estar serenos no coração e a abrir as portas da nossa alma para as doces palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Que hoje nós possamos iniciar e tecer o nosso sábado com Jesus vivo em nosso coração. Olha, meus irmãos, hoje nós vamos começar a nossa reflexão trazendo aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Trecho esse que nós iremos destacar aqui, que também está inspirando a nossa reflexão. Então eu vou ler aqui para nós e juntos iremos partilhar e refletir nesse momento. Olha o que é nos dito na passagem do capítulo 25, item 3 do Evangelho. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filhos das tuas obras. Terás delas o mérito e será recompensado de acordo com o que hajas feito. Meus irmãos, esse é o trechinho que nós iremos destacar. Olha que sábias essas palavras para nós hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros iriam atrofiar. Se tivesse isentado o homem do trabalho da inteligência, o espírito ainda permaneceria na infância espiritual, ainda permaneceria naquele estado do instinto ainda primitivo. Por isso, o trabalho, ele é essencial para o nosso desenvolvimento moral e espiritual, para o nosso desenvolvimento interior. E aqui não estamos falando, o nosso foco hoje não é o trabalho do ofício físico e material aqui que a gente conhece na Terra. Não é sobre esse trabalho físico, esse trabalho material aqui na Terra. Estamos aqui falando do trabalho como toda ocupação que seja útil. Já nos dizia o Livro dos Espíritos exatamente essa afirmativa sobre trabalho. Trabalho é toda ocupação útil, meus irmãos. Então, toda ocupação, toda tarefa, todo fazer que nós realizamos, que produz uma obra, que produz um fruto no bem, é trabalho. Porque é uma ocupação útil, é algo que agrega, que soma na seara divina. E, meus irmãos, como que esse servir na seara divina, com qualquer tarefa que seja útil no caminho do bem, nos ajuda a nos desenvolver interiormente. Olha, meus irmãos, pensemos em uma árvore. Uma árvore que ela foi criada por Deus para produzir frutos. O que acontece com essa árvore que foi criada para produzir frutos se ela decide não produzir? Ela diz, olha, não vou produzir frutos. Só que ela foi criada para produzir frutos. O que acontecerá com ela, meus irmãos? Bom, ela irá secar. Ela se tornará ali sem proveito em meio à natureza, não é mesmo? Ela foi criada para produzir frutos e ela decidiu não produzir.
Como assim? Então ela não está cooperando com a natureza. Então o que acontece? Ela seca. A mesma coisa acontece conosco. O nosso espírito foi criado para estar em movimento, em desenvolvimento. Um dos principais objetivos da nossa reencarnação, cada um tem seus deveres, mas o fundo é o mesmo: o crescimento interior, o desenvolvimento espiritual, a construção do reino dentro de nós. E isso demanda movimento, crescimento, desenvolvimento. Então nós, criados em espíritos por Deus, nós temos essa finalidade, movimentar-se, desenvolver-se. E aí o que acontece se a gente estagna? Se a gente paralisa, espiritualmente falando. Se come essa árvore e a gente diz, não, eu tô com preguiça, não quero trabalhar na seara divina, não quero produzir nada útil, não quero ofertar nenhum fruto útil para a obra de Deus. Ficaremos estacionários, espiritualmente falando. A árvore criada para produzir frutos, que não produz, ela seca. Nós, espiritualmente falando, criados para nos desenvolver e um dia chegar à perfeição. Meus irmãos, se a gente não produz nada de útil para esse desenvolvimento, se a gente não se coloca a serviço na seara divina para produzir o bem, para ofertar frutos no bem, ficamos também estacionários. Nos secamos, tal como a árvore, só que a gente se seca por dentro. O nosso espírito fica estagnado, petrificado no tempo. Olha, meus irmãos, lembremos que todos nós podemos trabalhar na seara divina a cada instante do nosso dia, porque quando a gente fala de toda ocupação que é útil, que seja produzir um fruto na seara divina, que seja servir a Deus, muitas vezes a gente pensa em tantas possibilidades, e possibilidades às vezes só grandiosas, não é mesmo? Mas, meus irmãos, a gente não precisa dessas coisas grandiosas, de um cargo grandioso, de estar em algo grandioso para auxiliar na seara divina, para produzir frutos úteis. A gente não precisa disso. É valoroso se estivermos, sim. Mas a gente pode fazer isso todos os dias. Se cada atividade, cada tarefa a gente fizer com Deus, estamos sendo úteis, meus irmãos. Se cada tarefa ao longo do nosso dia, se cada palavra que a gente soa, se cada decisão que a gente toma, estamos realizando isso com Deus, estamos produzindo obras no bem. Estamos aí ofertando frutos com Deus, meus irmãos. E isso é fazer algo útil. Então eu tô pontuando isso aqui pra gente não pensar que apenas coisas grandiosas, cargos altos, coisas grandes que a gente vai conseguir aí auxiliar a Deus. Não, meus irmãos. Todos nós podemos auxiliar na tarefa divina. Qualquer coisa que estivermos fazendo, se fizermos com Deus, estaremos produzindo frutos no bem, trabalhando e desenvolvendo-nos espiritualmente. Tudo que fizermos ao longo do nosso dia, façamos com Deus. Isso vai nos ajudar a nos desenvolver. Façamos segurando as mãos de Jesus. Isso vai nos ajudar a desenvolver. Se a gente colocar no nosso dia a dia a vivência dos ensinos de Jesus, já estamos produzindo muito, meus irmãos, na seara divina. Porque viver dia após dia os ensinos do Cristo, para nós, ainda muito orgulhosos e egoístas, não é fácil. Então, se a gente fizer, meus irmãos, o mínimo ali do amor, do perdão, da caridade, da benevolência, se a gente viver os ensinos de Jesus e se tudo que a gente fizermos com Deus, estamos, meus irmãos, cooperando com Deus. Estamos servindo. E aí a gente entra naquela questão que toda ocupação útil é trabalho. Se tudo que a gente faz, se nós fazemos com Deus, é uma ocupação útil. Portanto, estamos cooperando com Deus, nosso Pai.
Lembremos disso. E aí, como diz a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, não estamos ficando atrofiados espiritualmente, mas estamos ascendendo mais alto, estamos nos desenvolvendo, estamos em movimento, cumprindo o que Deus deseja para nós, que é nos desenvolver. Bom, meus irmãos, levamos essa reflexão para o nosso coração, que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Lembrando que esta é uma mensagem do capítulo 25, inspirada no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, e também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Olha, meus irmãos, um excelente sábado para todos nós. Fiquemos com Jesus, que assim seja.